Ok, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8 SBT. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que nos prestigia na nossa capital e também no interior. Você de Bujari, Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plasticacho, Acrelândia e parte também de Sena Madureira, o município do Dr. Alan Arial. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós temos aqui o apoio do Ara Super, né? Supermercados Araújo, a melhor e maior rede de supermercados do Acre. Tem sempre uma loja à sua disposição para você fazer economia. E não esqueça, seja cliente Araújo Leve Mais e tenha também em suas mãos o cartão do Araújo. Aí você vai ter muito mais vantagens na hora de fazer suas compras, ok? Inclusive na forma de pagamento. Temos também o apoio da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado, em 2 endereços. Nações Unidas, né? 2 endereços, Nações Unidas em frente ao 7º BEG, aqui próximo à TV Rio Branco, e também na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Ok? Eu tenho o prazer de conversar agora com o coordenador de controle de infecção hospitalar da Secretaria Estadual de Saúde, SESACRE, o Dr. Alan Arial, um dos especialistas, uma das referências aqui, não só no Acre, mas na região norte, no que se refere a doenças tropicais. Não por acaso, ele fez recentemente, na UNB em Brasília, um mestrado nessa área. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Muniz, boa noite. Obrigado pelo convite e boa noite a todos que nos acompanham pelo programa Boa Noite Rio Branco. O telespectador da TV Rio Branco, que nos acompanha aqui diariamente, nos assistiu no sábado. Sim, na sexta e no sábado. Coincidentemente, tivemos recentemente no Tribuna Livre. Um outro assunto, muito mais abrangente, saúde, né? Perfeitamente. Claro. E hoje, como você me convidou naquela ocasião para tratarmos, estamos no mês de julho, Isso. né? Onde a Organização Mundial de Saúde, juntamente com o Ministério da Saúde no Brasil, escolheu o mês de julho, do mês de combate, digamos assim, e das ações voltadas para o Julho Amarelo, de combate às hepatites virais especificamente. Isso. Doutor, quando despertou no senhor esse sonho, esse desejo de ser um profissional da área de saúde, de ser médico e mais do que isso, especialista em doenças tropicais? Bem, Muniz, na verdade, esse sonho, desde que eu me entendo por gente, eu dizia para o meu pai, ainda criança em Sena Madureira, que se eu tivesse e fosse fazer uma faculdade, teria que ser medicina. Nós sabemos que até bem pouco tempo atrás, isso era uma área de poucos privilegiados, de famílias mais abastadas, de famílias tradicionais já de médicos, né? E no meu caso, por exemplo, eu ainda sou o único médico da minha família, venho de uma família muito simples. Mas é bastante conhecido em Sena Madureira. É verdade, né? Tradicionalmente, meu avô era português, né? Veio naquela migração de europeus, como portugueses, libaneses da Europa para o Acre, e se radicou em Sena Madureira e de lá construiu nossa família, mas uma família de homens trabalhadores, simples. Meu pai hoje com 66 anos, continua na jovem vida ainda, diária, né? Jovem ainda, mas assim, e estudei com muita dificuldade, você também conhece um pouco da história, mas nunca duvidei, nunca tive em nenhum momento, apesar das dificuldades que enfrentei, em dizer assim, não, vou parar, não, porque eu sabia que isso era o que eu queria e sempre também na certeza de que eu voltaria um dia para o meu estado e voltaria como médico. E depois da oportunidade de fazer um curso de especialização, na verdade, na UNB, em doenças tropicais, como você disse, me despertou o interesse em fazer minha pós-graduação, já uma vez como médico. Acabei de completar, Muniz, 15 anos como médico no nosso estado, como servidor público estadual. E aí fiz a minha pós-graduação, minha residência em infectologia, onde já tratei de atuar especificamente nessa área, e depois, mais ainda, veio o que você disse, a questão das hepatites e das doenças tropicais. Desde pequeno, e meu pai já me dizia que em Sena Madureira, viu famílias desaparecerem na região ali da Bacia do Purus, no Caeté, no Macauã, e por uma doença que muitas vezes nem se sabia do que se tratava. Uma doença que as pessoas morriam em uma semana, o pai, mãe, irmãos, é uma doença de transmissão familiar, acima de tudo, e já se tratava da hepatite delta. Chamavam de tiriça preta, a febre de Lábrea, porque na região do Amazonas, ali em Lábrea,
Boca do Acre, e Sena Madureira, por também estar banhado ali parte pelo Rio Purus, como você sabe, existe uma prevalência maior dessa doença. Então, sempre fiquei com aquela questão, aquela interrogação na minha cabeça. Então, eu digo, fiz a prova, fui aprovado na UNB e disse para o meu orientador lá em Brasília, ele disse, mas você tem ideia do que é fazer uma pesquisa no Acre, com as dificuldades, e ainda mais no interior do estado, levar isso para a Sena Madureira. Mas eu disse a ele que eu só faria essa pesquisa... E mais ainda, na zona rural. Na zona rural. Mais difícil ainda. Perfeitamente, você tocou num ponto mais importante, onde ele achou mais desafiador ainda e acabou enriquecendo, digamos assim, esse estudo. Porque eu fui em loco na região do Purus, na aldeia São Paulino, estive também na reserva extrativista Casumbá Iracema, no Rio Caeté, então, em alguns ramais de Sena Madureira. Foram 2 anos e meio de estudo intenso, uma amostra significativa na época, em 2015, na defesa de 310. Hoje esse número ultrapassa, chega num total dos pacientes que eu acompanho lá já de mais de 800 pacientes. Nós temos já 5 pacientes transplantados de fígado. Então, olha só, o senhor uniu o útil ao agradável. Sim. Na sua capacitação, na sua preparação, especialização, o senhor já ofereceu vantagem ao pessoal. A uma população que estava à jamais margem do tratamento, com certeza. Atendida, né, nesse sentido. Que é uma doença negligenciada, principalmente a hepatite delta, Muniz. Então, eu realmente quis levar isso para uma classe da população de Sena Madureira, e hoje não só de lá, mas também do Acre como um todo, de que estavam à margem do tratamento. Nós vimos que o tratamento da AIDS, da hepatite C, avançou muito, mas a hepatite delta em especial, ela ainda é uma doença negligenciada pelas autoridades do país. Então, acabou se tornando-se um estudo de referência para o município, principalmente, e para mim foi um motivo de muita alegria. Tive uma equipe que me ajudou muito, ninguém faz um trabalho como esse sozinho, uma equipe que eu quero aqui de público agradecer em nome de todos que fizeram parte desse estudo e que hoje nós já estamos vendo frutos sendo colhidos como pacientes transplantados. Todos esses pacientes estão em tratamento, muitos deles já curaram a hepatite C, por exemplo. Nós sabemos que no caso da hepatite B e delta é um tratamento mais complicado, é um tratamento muito mais prolongado, onde o uso dos antivirais eles se dão por muitos anos. Então, a gente fica mais tranquilo em saber que essa população hoje já não está desassistida como era no passado. Você me fez lembrar agora, no finalzinho da década de 90, início dos anos 2000, quando o senhor ainda estava estudando. Sim. E o senhor não lembra, mas a gente conversou um tempo sobre isso, na casa do ex-prefeito, saudoso Aguinaldo. E o senhor me falando das dificuldades. Sim. E aí eu vi ali algo que me deixou, eu digo, ele não vai parar, porque ele está determinado. Nem mesmo as dificuldades financeiras da família o fez desistir do sonho. Verdade. Isso é fundamental. Então, para quem passou o que o senhor passou, essa pesquisa, embora o seu orientador entendesse que era um desafio quase que impossível, para o senhor era fácil, porque o senhor... Pior já o senhor já tinha passado. Desafio aquilo ali já era... É verdade. Café pequeno, né? Embora ele entendesse que fosse algo quase que porque impossível. Precisa de estudos de laboratório, de carga viral, biologia molecular algumas vezes. Isso torna-se um pouco difícil ainda, sabendo que os municípios do estado ainda não detêm essa capacidade. E nem é papel do município também arcar com esse recurso. Mas nós conseguimos muito parceiros, a Secretaria Estadual de Saúde, o LACEN, na época o laboratório, a MSD, ela entrou com a parte da carga viral para os tratamentos de hepatite delta, que era obrigatório pelo Ministério da Saúde. Então, foi um estudo completo, mas que, mais uma vez, repito, a própria imprensa, foram muitos parceiros. O SAI, o Serviço de Assistência Especializada, e de público aqui, eu quero mais uma vez agradecer a todos e repetir, Muniz, não tem como se fazer saúde e nenhum trabalho em um estudo como esse sozinho. A gente precisa ter parceiros e eu fui muito agraciado com as pessoas que eu fui capaz de, digamos assim, capitanear, mas todo mundo abraçou a causa e esse estudo está hoje publicado. Deixei uma amostra, inclusive, na biblioteca de Sena Madureira, aqui também na da UFAC, na Coreme, na Fundação Hospitalar, onde é o programa de residência médica, até porque é uma pesquisa nossa, local.
E meu orientador, professor João Barberini, o co-orientador, doutor Raimundo Paraná, que é um parceiro do Acre, está lá na Bahia, mas é talvez o maior hepatologista do Brasil, tem doutorado em Lyon, na França. Ele me parabenizou pelo estudo e disse: Alain, você provou, e nós temos aqui um documento muito valioso, e mostrar para o Brasil e para o mundo que a hepatite delta da Amazônia brasileira, ela é talvez a hepatite mais agressiva do mundo. Nós temos a hepatite delta também presente no leste europeu, em parte da Itália, na Ásia, mas a agressividade da hepatite delta nos pacientes da Amazônia, ela é muito agressiva, Muniz. Nós vamos voltar aqui em breve para aprofundarmos esse assunto, porque eu quero aproveitar a sua vinda aqui também para falarmos de outro assunto não menos importante. O governador Gladys Cameli, da sua mesma geração, sim, jovem também, verdade, apostou na sua capacidade não só do ponto de vista técnico, sim, mas também do ponto de vista de gestão. O senhor faz parte da equipe de assessores, o senhor comanda agora esse departamento de controle de infecção hospitalar, sim, que é uma parada também não menos complicada, né, professor? Perfeitamente, Muniz. É um desafio muito grande, mas eu aceitei, porque eu acho que a vida é feita disso, de desafios. Me sinto preparado, sempre busquei me capacitar. Hoje é uma preocupação mundial a questão das resistências as bactérias multiresistentes, as superbactérias. Então, nós caminhamos para um cenário em que, em pouco tempo, se não tomarmos medidas drásticas e urgentes quanto ao uso racional de antimicrobianos, de antibióticos, nós podemos chegar em pouco tempo num cenário em que não teremos mais com o que combater as infecções hospitalares, principalmente no âmbito das UTIs, dos pacientes internados nas unidades de terapia intensivas, ou CTIs. Então, o governador me fez esse convite, juntamente com o presidente Lúcio, e eu não poderia me negar naquele momento. Eu acho que nós temos que buscar mecanismos. Também montei uma equipe já muito capacitada, pessoas experientes, e estamos atualmente participando de um projeto piloto, onde o HCOR de São Paulo é o nosso tutor, e agora, recentemente, estamos passando por um recadastramento pela Anvisa, porque muito desse trabalho se resume em portarias, em legislações, em RDCs. Então, precisa realmente um investimento e precisa de um cuidado redobrado, principalmente por parte das equipes que trabalham nessa linha de frente, nas emergências clínicas e, acima de tudo, nas unidades de terapia intensiva. Então, eu estou muito tranquilo, mas muito ciente do tamanho desse desafio, dessa responsabilidade, mas darei o meu máximo, como estou dando. Como eu lhe disse, eu sou um servidor público há 15 anos, tenho muito orgulho disso. Também estou fazendo parte atualmente do conselho, da diretoria do Conselho Regional de Medicina do Acre. Fui convidado pela atual gestão, e isso também delega um tempo extra. Sim, claro, de estar lá tentando fiscalizar, corrigir algumas situações de algumas condutas médicas que precisamos, né, estar atentos. Recentemente nós tivemos uma denúncia a nível nacional de um médico no interior do Ceará, Uruburetama, se não me falha a memória, não se pode chamar aquilo de médico, né, Muniz? Ontem eu li que ele já foi afastado pelo Conselho Regional de Medicina do Ceará. Eu acho que isso é muito pouco para aquilo que foi mostrado, abusos, né? O próprio lamentável médico filmando aquela atitude. Isso não é digno de um médico. Eu acho que os colegas que foram abordados naquele momento sobre a Associação Médica Brasileira e do Conselho foram bem claros. Um monstro, eu acho que é a palavra que a gente pode usar. Nós temos que zelar pela nossa profissão, como você zela pela sua, e aquilo que foi dito naquele programa da semana passada. Quem busca o médico, quem busca o hospital, ele não vai para passear, ele não vai por uma questão, não tenho o que fazer. Não, eu vou por uma necessidade. É verdade. Eu vou porque eu estou com dor, eu vou porque eu estou realmente com um problema de saúde e eu preciso de apoio. E é o médico, muitas vezes, quem ameniza, quando não se pode resolver, no último caso, pelo menos minimizar o sofrimento
e não agir da forma como aquele monstro agiu lá no Ceará. Só para encerrar, doutor, o senhor acha que, mesmo diante das dificuldades de gestão, de questão financeira, estrutural, é possível o governo virar o jogo na saúde? Sim, eu acredito que sim. É preciso que o nosso governador, apesar de jovem, trouxe agora uma secretária que já trabalhou no nosso estado, a doutora Mônica Feres, uma médica com uma vasta experiência, que veio de Brasília. Por algumas reuniões que já tivemos, vi uma firmeza muito grande, uma determinação muito grande por parte da doutora Mônica e por parte do doutor Lúcio, né, por mais que não é médico, mas é um profissional na área da saúde renomadíssimo, cirurgião buco-maxilo, doutor Velber na direção do ERB, do PS, como nós dissemos. Então, assim, na parte do tratamento das hepatites, nós temos esse carro já em pleno andamento no SAI. Nós temos já, Muniz, mais de 1.100 pacientes tratados com a nova medicação para hepatite C, tanto para hepatite B e delta, o HIV, que é um programa nacional. Na verdade, no âmbito do HIV e da AIDS, o Brasil é modelo para o mundo. Isso foi até comentado rapidamente, alguns entraram. Mas nós temos, sim, muitos desafios na saúde do Estado, desde a questão da entrega de obras que ficaram inacabadas, no déficit de profissionais, que não é só de médico, mas de enfermeiro, de técnicos de enfermagem. Então, precisa-se ter uma ação urgente para isso, mas eu acredito, sim, que em pouco tempo nós poderemos começar já a mostrar resultados e oferecer uma saúde de qualidade para os nossos acrianos. Muito obrigado, doutor. Prazer. Parabéns pelo trabalho e boa sorte. Obrigado. Tá bom? À disposição. Depois do intervalo, eu volto para conversar com o Inácio Moreira, diretor da Peixes da Amazônia. Ela vai se recuperar, segundo ele. Até já.